Sejam bem-vindos, eu sou Marcelo Moraes. Eu queria fazer uma explicação para vocês nessa aula exclusivamente sobre a questão do circuito elétrico. Vocês já devem ter ouvido falar sobre circuito NA e NF, normal aberto e normal fechado. O que vem a ser o normal aberto e o normal fechado no circuito elétrico? Normal aberto, não há circulação da corrente de tensão elétrica. Normal fechado, existe a circulação da tensão e da corrente elétrica. Eu vou dar um exemplo para vocês de um circuito elétrico mais comum possível, que seria uma lâmpada ligada a uma tomada com um interruptor. Então, quando o interruptor estiver desligado, está normal aberto. Quando ele estiver ligado, normal fechado. Muita gente critica aquela questão que eu falo muito sobre o conduz não conduz, mas o princípio de funcionamento da eletricidade e da eletrônica é conduzir ou não conduzir. É permitir a passagem da corrente elétrica, da tensão, ou não permitir. Todo circuito eletrônico funciona dessa forma. Então eu tenho aqui um exemplo de circuito elétrico, onde eu tenho uma tomada, um interruptor e uma lâmpada. Liga, acende, desliga, apaga. Liga, normal fechado, desliga, normal aberto. É isso? Isso mesmo. Então, quando você liga a tomada da sua casa, o que você faz no circuito? Você abre o circuito, é como se você cortasse o fio. E quando você fecha o circuito, é como se você encostasse o fio, permitindo a condução da eletricidade. Tá ok? Aqui em cima tem um diagrama mostrando para você a tomadinha, o interruptor e a lâmpada, tá bom? Eu quero falar especificamente, quando a gente fala em circuito elétrico, existe um componente, que tem um exemplo dele aqui, um relé, que fisicamente pode variar muito. Ele pode ser quadrado, pode ser arredondado, pode ser retangular. Então aqui é um exemplo de um relé, ou relé, porque na verdade, quando você fala relé, vem do francês, e quando você fala relé, é que vem mais do inglês, mas na verdade é o mesmo componente. Então, o que é um relé elétrico? É um dispositivo eletromecânico, ou seja, ele alia um dispositivo elétrico com um dispositivo mecânico. Então, vou explicar para vocês como que funciona. Você tem uma bobina, que ela é alimentada com uma tensão que pode variar. Nesse caso, esse relé aqui é de 6 volts, mas tem relé de 12, relé de 24 e diversas tensões da bobina. Quando você aplica uma tensão corrente elétrica a essa bobina, o que acontece? Ela vai magnetizar, puxando o contato, fazendo o fechamento e a inversão dos polos. Então, por exemplo, o que é o comum no relé? Comum, ele vai normalmente ao fechado. Então, se eu aplicar uma tensão aqui, essa tensão vai chegar aqui e não vai chegar aqui. Quando eu magnetizar, como eu alimentar o relé, o que vai acontecer? Ele vai inverter o contato, tá bom? De normal aberto para normal fechado, certo? Então, sem alimentação, normal fechado, com alimentação, normal aberto. Ele inverte a condição dos contatos. Qual a finalidade do relé? O relé geralmente é utilizado para ligar e desligar um componente ou um circuito, certo? Em indústria é muito utilizado ainda. Muita gente diz que o relé é um dispositivo obsoleto. Não é. Ele é comumente usado. Se você for trabalhar na indústria, você vai trabalhar muito com relé, tá ok? Esse relézinho, por exemplo, aqui, esse relé aqui, é muito antigo. É de uma indústria que eu trabalhei e eu tenho ele guardado até hoje aqui, tá ok? Então tá aqui, ó. Ele tem uma bobina, tá vendo aqui a bobina, onde eu aplico uma tensão. Em função da aplicar a tensão, vai magnetizar a bobina e fechar o contato. Seria como se você estivesse ligando e desligando uma lâmpada ou um circuito. Então, é muito utilizado ainda em veículo, carro, não importa, por mais moderno que seja o veículo, o carro tem muito relé. Quando você liga o seu farol, na verdade, quando você liga a chavinha do carro, você não liga diretamente aquela chave para alimentar o farol. Existe aquela chave, na verdade, ela alimenta a bobina do relé, que por sua vez vai alimentar o farol. Aqui embaixo eu tenho um outro exemplo de desenho, onde eu tenho a bobina, certo? Quando eu magnetizar essa bobina, ela vai puxar esse metal e vai inverter as palhetas. Um defeito muito comum que acontece em relé
é ele oxidar os contatos, porque quando a corrente é muito elevada, ele acaba oxidando. Você pode retirar a proteção de plástico e limpar o contato, que ele provavelmente vai voltar a funcionar. Tá ok? Então, o primeiro teste que você faz num relé é ver se a sua bobina está boa na escala de resistência, certo? E depois testar o contato, tá ok? Aqui eu tenho alguns exemplos de relés, fisicamente falando, certo? Ó, tem preto, tem branco, tem diversas cores, amarelo, e internamente você vai verificar toda essa estrutura que eu mostrei para vocês aqui, ó. Você pode abrir, pode pegar um relé e abrir. Gente, vocês têm que ir para prática, o meu curso é prático, então vai numa oficina de elétrica de automóvel. Pô, amigo, eu estou estudando curso de eletrônica, você tem algum relé com defeito que eu queria estudar? Certo? É tipo fazer autópsia, entendeu? Vocês têm que conhecer, vai lá, abre, aí você vai ver a bobina, assim, que legal, ele funciona assim. Então você vai poder ter esse conhecimento. Então, na verdade, o que o relé faz? O relé trabalha como se fosse um interruptor eletrônico, onde ele liga e desliga, liga e desliga, certo? O que vai ligar? Vai ser uma tensão aplicada à bobina, e essa bobina vai magnetizar, puxando o metalzinho e fechando o contato. É muito importante você entender o funcionamento do relé, porque na verdade os circuitos MOSFET, muitas das vezes eles trabalham como se fosse um relé, uma chave de liga e desliga. E como é que é feito o teste da bobina do relé e o teste de acionamento? Vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Por exemplo, estou na escala de vezes 1 aqui, tá ok? Vezes 1. Eu vou pegar as duas pontas de prova e vou encostar uma na outra. O que acontece com a bobina? Conduz, não conduz, conduz, não conduz, conduz, não conduz. O que você vai fazer para você identificar aqui, no caso, o diagrama? Ele mostra para você perfeitamente onde está a bobina. Aqui a bobina está ligado de 1 para 2 e de 3 para 4 é o contato. Então, para você testar o relé, o que você vai fazer? 1 para 2. Então, você vai pegar o multímetro, você vai colocar na bobina, pode encostar aqui, ó, você repara lá que ele está conduzindo. Tá vendo lá o multímetro como é que conduz? Significa que tem a bobina. Se eu colocar no bus, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar o bip. Bem fraquinho, tá vendo? Ele tá dando bip bem fraquinho, bem baixinho, por causa da resistência da bobina. Deixa eu inverter aqui para a gente poder verificar o contato. Então, veja, o contato não está fechado. Então, eu venho aqui e para identificar a bobina é só você fazer isso. Vou botar na escala de vezes 10, na escala de vezes 10 e repare que vai, ó, conduziu, esse aqui é a bobina, certo? Está conduzindo, esse é a bobina. Então, quer dizer que a bobina desse relé está ok. Quando eu aplicar uma tensão de 6 volts aqui, ele vai passar de aberto para fechado, tá ok? Então, é um componente muito importante que vocês devem fazer experiências com ele, tá ok? Tá chovendo bastante aqui no Rio hoje, tempo nublado, eu tô com a garganta um pouco irritada. Então, apresentei para vocês o relé ou relé, certo? Que é um dispositivo eletromecânico. Por que é eletromecânico? Porque, na verdade, é a eletricidade que gera magnetismo, que vai polarizar e vai puxar o êmbolozinho, como nós estamos vendo aqui, certo? Ah, professor, então como é que vai fazer isso com o MOSFET? O MOSFET não tem o gate? O MOSFET você tem o gate, drain e source. Quando você aplicar uma tensão no gate, você vai fechar de drain para source. É como se fosse um relézinho. Então, quando o MOSFET está funcionando na configuração de chave, liga e desliga. Então, a chavinha liga e desliga, todo mundo já conhece, liga e desliga, liga e desliga. O relé faz a mesma função, sendo que um pulso elétrico tem que ser aplicado à sua bobina para que ele faça o campo magnético e possa ligar e desligar o contato elétrico. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes.